A todos, da mesma hora que nós estamos, oremos para ver a tua palavra. Deus e Pai de amor, Pai amoroso, aqui nos reunimos nessa manhã de sábado para te ser grato pelo longo da vida e pelo teu amor por cada um de nós, Pai. Porque em meio a essa chuva que caiu, que não se compara ao dilúvio nos dias de Noé, mas que para o nosso bairro é uma chuva que causa alguns transtornos, pela dificuldade de acesso de alguns moradores e pela falta de infraestrutura dos governantes, Pai. Aí passamos por vários problemas, Pai. Mas entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, a tua igreja sobre a face da terra, Pai, especiais aquelas que estão nos interiores aí onde houver alagamento, Pai. Que o Senhor vai de encontro a nossos irmãos, dando estrutura física, mental e espiritual, para que eles passem por esse temporal aí de uma forma com segurança, Pai, e que não venha a haver nada com os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe também a tua igreja, que se disputa daqui, e a tua palavra que já está aberta em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios no capítulo 6, versículo 10 diz: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir firme no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito isso tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com a cinta da verdade e revestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E além disso, irmão, usem também o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas e dados inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverando em oração por todos os santos. Amém? Com esta palavra, irmão, escrita em Efésios, viu lá, irmão? Oração e súplica é aberta para qualquer um, vá. Qualquer um tem acesso exclusivo a Deus. Quebrou, quando Deus acendeu o céu, o véu se rasgou. Antes, para a gente poder, pagar pelo nosso sacrifício, a gente tinha que matar uma pomba, um cordeiro, fazer o sacrifício pelos nossos pecados. Mas Deus fez sacrifício na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. E depois disso, quando Ele acendeu os céus, não existe mais intercessor. Quem intercede por mim e por você é o Espírito Santo, irmão, e ninguém sabe orar. A gente tem que se revestir do poder do Espírito Santo, é Ele que transforma a nossa oração para que suba na vida de Deus e seja suave, porque nós não sabemos orar. O que a gente tem que fazer aqui, como Efésios diz, é se revestir das armaduras de Deus. Ele diz que a espada é a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus buscar, e assim no mais, tudo Ele fará. Irmãos, hoje a gente está fazendo essa celebração de encerramento da Missão Caleb. A Missão Caleb hoje está mais fácil, irmãos. Até 2012, quando eu entrei na igreja, em 2012, eu entrei com todo o gás empolgado na igreja adventista, cheio de energia, querendo trabalhar para Deus. Até 2012, o Caleb, irmãos, não era na igreja, a igreja que fazia. A igreja local abria as portas para receber jovens que vinham de outros locais. Tipo assim, vinha a igreja de Simões Filho, vinha fazer o Caleb aqui no Calafate. Aí a igreja daqui no Calafate seria responsável por abrir as portas e agregar aquelas pessoas que conhecem. Vamos supor, vem 20 membros da igreja de Simões Filho para fazer o Caleb aqui durante 15 dias. A igreja local ficava responsável por abrir as portas, acolher. Se os irmãos viessem de barraca, achar espaço para botar a barraca. Entendeu? A alimentação dos irmãos, a gente se preparava para
irmãos que vinham. Se a igreja não tinha espaço para acolher todo, cada membro acolhia um irmão ou um casal na sua casa. E era assim. Meu primeiro Caleb, eu lembro que eu fui fazer em Jiquiriçá, na Cachoeira dos Prazeres, ali depois de Amargosa, o Bahia, ali em Laje, aquela região ali depois de Amargosa, ali, que se chama Vale do Jiquiriçá. A gente foi para lá no primeiro Caleb. E foi bênção, uma igrejinha pequena, em construção, mas pense num povo acolhedor. E hoje, irmão, nós temos a estrutura de está mudando. E ainda tem lugares que o Caleb ainda está sendo assim. Que é a missão Caleb. É os jovens se desprendendo no mês, no final de férias de dezembro, janeiro ali, que não estão estudando. Eles se reúnem para dar ocupação aos jovens. E essa ocupação é o quê? É fazer o bem a outras comunidades, outras pessoas. E aí, assim, os jovens se desprendiam do seu local, da sua região, para ir para outros lugares, trabalhar para outras pessoas que eles nem conheciam. Eu tive prazer também de, no dia do ano seguinte, na igreja de Lampião, a gente acolheu uma caravana que veio de Sergipe, veio 52 pessoas. Isso daí já foi no Caleb de 2013. E pense que bênção. Aí a gente ficava dando aquele apoio, no culto, veio, que eles não sabiam de nada, organizar, ficava na qualidade de som, mas tudo ficava na mão dos Caleb de outros locais. Hoje, pela dificuldade de locomoção, com as coisas que teve, a gente está fazendo o Caleb local. Irmãos, eu li essa passagem aqui de armadura do mal, de a gente se revestir, porque eu creio para mim que a verdadeira missão dos Calebs é essa que foi feita aqui, é trabalhar na rua. É a gente tirar, se desprender do nosso conforto, do ventilador, do ar-condicionado, da televisão, e a gente ir onde tem pessoas para ouvir, para a rua. Porque é lá que a gente vai mostrar a nossa igreja. A gente vai se mostrar ao povo. E não pensem vocês que o trabalho de vocês foi em vão ali, não. Foi em vão, não. Porque eu creio, como o Rose falou aqui, vai ter frutos. E se a gente não vê frutos visíveis aos nossos olhos, muitas das pessoas que às vezes que moram lá na frente não vêm para aqui para o fundo, porque tem muita gente que mora pelaquela região ali da frente, que não vem para cá para o fundo, que chega, sai ali, pega seu ônibus, vai para trabalho e volta. E às vezes, muitas das vezes, nem sabia que existia uma igreja adventista aqui no local, principalmente aqui, já no final da rua. Então, vocês foram vistos. E quem é visto vai ser lembrado em algum momento. Nós fomos lá e falamos do poder de oração. A gente falou das bênçãos espirituais que se busca o Espírito Santo. Então, irmãos, creiam, como eu falei lá, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E se nós nos desprendemos e colocamos Deus à frente, Deus já está operando. E com toda a dificuldade, vocês que participaram, que foram, em especial aqueles que foram todos os dias, como os irmãos ali que eu vi que estavam lá, e outras pessoas mais, que eu não via todos, mas aqueles que eu posso ter a certeza de que eu vi todos os dias, estão de parabéns, que o trabalho é esse, se mostrar para quem verdadeiramente necessita ouvir a palavra. Porque aqui dentro do tempo eu vim pregar hoje, fazer finalizar a nossa semana de oração, mas é para nós, para nosso deleite. Mas lá não, a gente estava falando para um povo sedente, e que viu em nós, através do Espírito Santo, uma porta de esperança. Vocês foram a esperança para muitos lá fora. Nós oramos, nós falamos sobre as famílias, pedimos pela residência, pelos locais, pelos comércios, e creiam no poder do Espírito Santo, e vocês foram ouvidos. Irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel. Vou aguardar, não estou com pressa hoje não. Hoje está chovendo, a gente não vai sair mesmo correndo. Não temos tempo. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel, antes de Oséias, antes de Daniel. Quem conhece mais Daniel? Depois de Jeremias e antes de Daniel. Antes de Daniel, depois de Jeremias, se encontra o livro do profeta Ezequiel, profeta de
Ali ajuda o irmão aí a contar aí Ezequiel, antes de Daniel e depois de Jeremias. Pronto, eu quero que todos acompanhem. Varão, principalmente você, varão, viu? Né? Quero que você acompanhe principalmente para você ter a certeza de que a gente está fazendo as coisas certas e que temos que fazer mesmo, irmão. Você perguntou sobre oração, já foi respondida e agora vai ser respondida a nossa missão. Essa missão que a gente fez em Caleb na rua vai ser respondida aqui. Amém? Porque as nossas dúvidas é tirada na Bíblia. Você viu falando lá? Hebreus capítulo 4 diz que a palavra de Deus, a Bíblia é mais importante, irmão, e penetrante do que a espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e é capaz de discernir qualquer intenção e pensamento do coração humano. Ela separa carne e espírito e dá discernimento a tudo que a gente pede. Fala para você assim, e ela que vai responder a missão dos Caleb. Os Caleb aqui foram o atalaia de Deus. Você sabia que os Caleb dessa semana, durante essa semana, foram o atalaia de Deus? Vocês estão de parabéns, vocês são atalaias do Senhor. Ezequiel 33, do 1, eu queria que alguém lesse para mim, que tem uma voz boa. Lê Ezequiel 33, do 1 ao 4. Pronto, minha irmã, lê aí que eu estou aqui com a senhora. Ezequiel, de 1 ao 4. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomou o homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o teu sangue será sobre a sua cabeça. Pronto. Aí a palavra de Deus, irmão, está dizendo que a gente foi atalaia de Deus. A gente foi lá advertir ao povo. Não foi isso que a gente foi fazer um culto na rua? Advertir e mostrar o caminho. Não é isso? Porém, se ele não ouvir a pregação do Evangelho, não ouvir a voz de Deus, e a espada vir, e eles forem mortos, a culpa não vai ser minha e nem sua, porque nós se desprendemos de dentro da igreja como uma atalaia de Deus e fomos para a rua anunciar o caminho. E Jesus Cristo, que nós falamos, é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que tem Cristo tem tudo, irmão. Tem a verdade e tem a vida. Nós alertamos, nós somos o quê? Atalaias de Deus. A gente foi porque é bonzinho? Não, porque a Bíblia diz que nós temos que ser atalaia. Aí no 5 diante diz assim, ó: uma vez que eles ouviram o som da trombeta dos atalaias, mas porém não deram atenção à advertência, eles mesmos serão responsáveis por sua morte. Então a gente fez nossa parte, em favor de Deus. Eles aceitando ou não, é com Ele e o Espírito Santo. Mas nossa parte como atalaia, como servo de Deus, como nação santa, como Caleb de Deus, foi feita durante essa semana. A gente foi lá e apregoou. A gente não falou de hipocrisia, nenhuma heresia, a gente só fez exaltar e engrandecer o nome de Deus e direcionar o povo. A gente direcionou o povo para a igreja adventista? Não. A gente mostrou ao povo que existe um Deus que ama e quer salvar a todos, principalmente eles. Porque Deus ama mais aquele que está em pecado. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Mas eles que ainda não se converteram, ainda não pediram perdão pelo seu pecado, Deus ama mais ele do que a gente. Sabe por quê? Porque a gente está ali caminhando e Deus não quer perder ninguém, né? Deus está ansioso para que nenhum deles se perca. E se nós estamos no caminho certo, pela fé, fazendo as coisas corretas, para a honra e glória do Senhor, nós estamos salvos. Mas lá, meu irmão, está perecendo. E o povo perece por falta de conhecimento. Mas nós fomos a luz durante essa semana. Por isso vocês estão de parabéns. Aí do 6 em diante diz: mas se o sentinela, o atalaia, 6, Ezequiel 36, mas se o atalaia
ver chegar a espada, e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei o atalaia responsável pela morte daquele homem. Olha que coisa, olha que responsabilidade sobrecai sobre nós. E a igreja, nós somos atalaia de Deus. Se a gente não sair, não se desprender do nosso tempo, não ir para a rua pregar para traficante, para as famílias destruídas, desesperadas, para o povo ali que está passando, a gente não fizer mais nossa parte dessa, como a gente pregar verdadeiramente na rua, se vier espada, derramar sangue, aquele homem morrer por falta de conhecimento de Deus, de não ter ouvido a voz de Deus, quem vai ser culpado é quem? É eu. Quem vai ser culpado é você. Senhora, meu irmão. Viu, varão? Varão? Quem vai ser culpado é você. A gente tem que anunciar. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, quem não foi, perdeu. Porque com toda dificuldade, tem dificuldade, irmãos. Pense em fazer Caleb, tem dificuldade. Eu participo de Caleb há 12 anos. É dificuldade, mas é uma dificuldade prazerosa quando termina. Tem dificuldade porque às vezes não tem contribuição. Às vezes o Caleb quer fazer 200 cachorro quente, não dá, só dá para fazer 20, faz 20. Às vezes vê um milho do mundo usar ali para fazer um mundo usar, quer fazer aquela panela que guardou, aquele caldeirão do tamanho dessa caixa de som aqui, ó. Mas aí alguns não contribuem, aí faz uma panelinha de pressão de 2 litros e meio, mas Deus faz render. É dificuldade, falta água, falta pessoas às vezes no dia, outras chegam mais tarde. É dificuldade, porque a gente leu ali no livro de Efésios que nossa luta não é contra a carne, não, irmão. Não é eu contra você, não é nós que somos irmãos de Cristo Jesus. A nossa luta não é eu contra a senhora, minha irmã, contra a senhora aí, minha irmã. Não é eu contra você, Levita. Não é eu contra a senhora, minha irmã. Nós somos irmãos de Cristo e a igreja de Deus. Nós somos irmãos verdadeiramente na fé. Então nossa luta não é entre nós. Nossa luta é contra potestades, as hostes do maligno nas regiões celestiais. Irmão, para salvar uma vida é uma luta tremenda. Porque cada um de nós é acompanhado pelo anjo. Não é isso? Cada um de nós temos um anjo que fica anotando ali tudo que a gente faz de certo ou de errado. Mas tem o Espírito Santo também que nos acompanha, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem Deus que pode todas as coisas. Mas a palavra do livro de Efésios diz que a gente está lutando contra uma região que domina, uma legião de anjos do mal, que fica lutando ali, travando, para que a palavra de Deus não seja pregoada, para que não haja salvação. Mas graças a Deus a gente cumpriu nossa missão durante essa semana, e com toda a dificuldade finalizamos, e eu tenho certeza que vai ter fruto, porque nós lutamos contra a hostia do maligno. Mas a palavra de Deus diz que onde há 3 ou mais, o Espírito Santo se encontra no meio, então a gente estava fortalecido, porque ficava nós para todas as coisas. E a palavra de Deus diz que agindo Deus, ninguém impedirá ninguém. Se Deus quisesse, quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele enviaria um anjo só e acabaria, exterminaria com tudo. Mas ali foi promessa, ali foi já estava no Espírito. E Deus deixou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, porque se ele não morresse, não haveria salvação nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Então foi cumprido. Mas se Deus não quisesse, acabaria com tudo, irmão. Com um anjo só, imagine a luta travada, que são vários anjos lutando a todo momento para ganhar almas para Cristo Jesus. E o povo aí fora perecendo, morrendo por falta de conhecimento. Irmãos, o mundo, irmãos, está terrível. Eu vou te contar só uma cenazinha que eu vi ontem, antes de eu vir para aqui para Caleb. Eu não contei isso ontem, eu queria contar isso lá, mas eu não contei não. Eu sou servidor público, mas eu rodo também aplicativo, rodo Uber. E ontem à tarde eu estava rodando Uber, eu peguei uma viagem daqui de EPI, onde eu rodo, para levar 2 senhoras e 2 crianças no Jardim Zoológico. Quando eu estava ali sentindo, eu peguei aqui, ó, rótula do abacaxi e bonocô. Ali sentindo bonocô, rótula do abacaxi de turista para pegar bonocô, para pegar o cidadão ali e chegar no zoológico. Irmãos, quando eu dobrei ali na rótula do abacaxi, ali que tem aquele eixo, que tinha, era antigo eixo, agora, se eu não me engano, é sair, para pegar ali a bonocô, eu vi os carros
brecando e saindo da pista, assim, eu já vi velocidade. Infelizmente eu gosto de pisar um pouquinho, eu sou grandão, meu pé é pesado, eu pulando um pouquinho adiantando. E aí eu também brequei de vez, aquele freio brusco, e aí eu vi os carros desviando para um lado ou para o outro, o carro parando e para o mato, eu digo, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí só vi a zoada dos tiros. Uns 10 tiros, irmãos. O rumo está mal, irmão. Aí eu digo, meu Deus, o carro desviou, eu passei. Quando eu passei, pensei que não, está o carro parado lá e a viatura da Modesp. Um motorista lá sendo sequestrado, o homem matou o dono na mesma hora. Na hora que eu passei, eu vi lá, na hora que eu passei, as crianças, a mãe fez, não olhe não, meu filho. Eu digo, puxa para lá, rapaz. E o cara já duro, foi um tiro rapidinho de metralhador. O cara já ficou preso, tudo, a polícia já botando um rabecando, o outro ainda se batendo lá, agonizando no chão. Então, irmãos, o tempo urge, tem muita gente morrendo, irmão. Por falta de conhecimento, de perecendo. E nós somos a palavra de Deus. E esse povo aí, se a gente não levar a mensagem, às vezes possa ser que seja o último dia. Tem muita gente aí que possa ter sido ali a última semana de decisão. E nós estávamos lá, sendo a palavra de Deus, pregando que existe um Deus, existe Jesus Cristo, que perdoa todos os pecados e quer salvar a todos. E durante essa semana que nós estivemos lá com o Caleb, se algo está repreendido em nome de Jesus, que não vai acontecer, mas se alguém que dali ouviu durante um dia que a gente estava ali, escutou a mensagem e vinha perecer sem tomar a decisão, a culpa não é mais nossa, porque nós fizemos a vontade de Deus. Nós estávamos lá na rua, nós nos desprendemos de estar aqui no templo, para ir para a rua, a pregoar a palavra de Deus. Cada um no seu. Ali o jovem primo, eu falei, eu acho que foi na terça-feira, 12 anos, disse a ele, o jovem continua nessa pegada. Cantou louvor para uma glória do Senhor, um louvor lindo que o jovem cantou. Vozeirão, que esse menino aí quando crescer vai ter uma voz. Viu? E ele passar aí, ó, fardado de desbravador. Eu falei com ele lá e falei para a população dele, vai ser assim para muitas crianças, porque infelizmente as crianças morrem pelo tráfico de drogas, irmãos. Ali na frente fica a gente com um walkie-talkie, outro passa com uma pistola aqui subindo na greladeira, aí outras crianças crescendo, 11, 10 anos, está olhando, está pensando que aquilo dali é o correto. Ah, porque eles estão ganhando dinheiro, as tentas, passa com moto empinando, tem jovem que não conhece a palavra, vai crescendo 10, 11 anos e acha que o exemplo é aquilo ali. E não é. Porque nós sabemos que ali, quando ele entra com 15, não chega aos 18, 20. É passageiro. Ele vai, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Mas na sexta, na sétima, o menino cefa a sua vida. Muitas das vezes eles tiram a vida de outros. Mas a Bíblia também diz que quem fere, quem derrama sangue, seu sangue também será derramado, será ferido. Aquele que mata alguém e que não se arrepende, não entrega a vida, se matou, se arrependeu, se converteu, Deus perdoa. Qualquer pecado, não existe pecadinho, não existe pecadão. Pode ser o maior matador do mundo, ele matou 100, mas se ele se pedir perdão, ele vai ser perdoado. O Falcão da nossa igreja do Rio de Janeiro, hoje está idoso. Quem quiser pega o testemunho de Falcão foi um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Até a polícia do Rio de Janeiro de Falcão, com o nosso irmão, hoje é bênção. Testemunho de Falcão, pega no YouTube. Então, irmãos, muitos vão perecer e nós estávamos ali apregoando a palavra. E se eles ouviram atentamente a voz de Deus, que Deus abençoe, porque nossa parte nós fizemos. Agora eu queria pedir a vocês, igreja, que quando estiver próximo ano, Caleb, se unam mais, fortaleçam mais, porque a igreja é unida e forte, todos participando. Ah, hoje eu não posso ir, mas eu posso dar uns aulas, eu posso fazer. Não, hoje é que vai. Quando a igreja se une, até o inimigo sai correndo, irmão. Quando a igreja é unida, a igreja persevera unânime para salvar a vida no local. Se fechar, eu digo que o propósito é maior. Não que não teve isso, que graças a Deus foram bastante pessoas. Aqueles que estavam lá era para estar. E Deus usou daquele sempre que vinha. Até o maior, mas ancião. Usou a todos. Ali não teve eu que fui o pregador. Teve a irmã ali, que todo dia se predispõe ali para levar a caixa de som pesada. Teve outra que já cuidava, teve a menina que louvou. Glória a Deus ali, todo mundo. Teve aqueles senhores que ficaram ali distribuindo o livro no canto da intercessão. Teve as irmãs que foram. Irmãos de Deus ali usou a todos. Porque no reino de Deus não existe o maior e o menor. Os 12 apóstolos estavam com Jesus, andando com o mestre Jesus. E um
disse a Jesus: Senhor, quando o Senhor for embora, eu quero sentar à sua direita. Olha que coisa. Queria já ser o maior. Não. Jesus respondeu a ele: ei, você quer ser o maior? Sirva. Seja como uma criancinha. Vá servir. Olha que coisa maravilhosa. Então não existia ali nem pequeno nem grande. Todos estavam em comunhão igual. E para a honra e glória do Senhor foi bênção. Poderia ser melhor? Poderia, se fosse mais organizado, se tivesse mais pessoas. Mas eu creio que Deus fez um propósito daqueles que estavam ali. E era esses que deveriam estar e foram. E para vocês, né, que Deus abençoe ricamente, que vocês continuem nesse propósito. Amém. Porque o que Deus quer é isso, que a gente trabalhe. Igreja é bom? Temos que congregar? Sim. Ah, irmão, temos aqui um templo do Espírito Santo. A nossa igreja, a alicerce, a gente tem que congregar para fortalecer o outro. Eu não sou nada sem a senhora, minha irmã. Minha irmãzinha, quem sou eu sem a senhora? Se a senhora não estiver aqui, se a senhora não estiver aqui, a igreja não é nada, a igreja é um conjunto, somos todos nós seres imperfeitos, miseráveis, cada um com seu defeito. Aqui não tem bonzão, não tem rico, não tem pobre, tem um grupo de pessoas que se reuniram na manhã de sábado para adorar a Deus em espírito e em verdade. E a gente não veio fazer o culto, eu não vim pregar, ele não veio louvar, as crianças não. A gente veio prestar culto a Deus, para ser aceitável a Deus. Nós viemos aqui nos reunir para dizer a Deus: Senhor, nós somos imperfeitos, Pai, pecadores, mas estamos aqui todos juntos, em união, para dizer assim a Ti, Senhor, transforma, nos abençoa, Deus. E esse, irmão, seja o pensamento de toda a igreja, de toda a congregação. E eu já queria pedir a Rose, né, que no próximo ano que ela convide até outra pessoa, mas pelo menos 2, 3 dias eu quero participar, porque eu sei que o ano que vem vai ser melhor. Eu tenho certeza absoluta que aí só foi um teste. Quando a gente vai louvar, a gente testa o microfone, testando o som. Esse calendário só foi um teste, porque o próximo que vem vai ser maior. E a igreja vai participar mais. Eu tenho certeza que vai ser maior. Eu vou vir. E outra, não creio em mim não, creio em Deus. Se a igreja aqui, ó, disser assim: vamos orar durante 7 dias, de jejuar, para que a gente não viu coisas boas lá, mas para aqueles que ouviram as palavras, eles se convertam. Se a igreja manter o jejum, Deus vai operar milagre, vai enviar o Espírito Santo para convencer o homem do pecado. E vai ter alma grande, vai dizer assim: olha, sabe quando foi que eu ouvi a mensagem de Deus ali quando vocês estavam na rua? Só basta vocês clamarem a Deus: Senhor, mostra-nos o fruto da videira. Sabe por que eu digo isso, irmão? Só para a gente finalizar? Sabe por que eu digo isso? Vamos voltar para a Bíblia, que a Bíblia nos responde. Olha aqui, ó. 2 Crônicas 20, só para a gente finalizar, eu vou ler rapidinho e você vai ver que Deus responde. 2 Crônicas, capítulo 20. Já estamos finalizando o tempo hoje. Só para você ver que quando a igreja está unida em oração, Deus entra em providência. Eu só vou ler. E você vai ver que Deus entra em providência quando a igreja está em união, em oração. A história nos conta aqui, quando vocês procuram 2 Crônicas, capítulo 20. Eu já vou contando a história quando vocês estão achando a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 20. Fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá, pode ir abrindo. 2 Crônicas, capítulo 20, que eu estou falando aqui, mas eu vou ler. Eu só estou abreviando a história para quando eu ler vocês entenderem. O rei Josafá, ele veio os enviados, né? Falaram com eles: Josafá, e Josafá era rei de Jerusalém, era servo de Deus, era o povo de Jerusalém, o povo escolhido de Deus. E aí o pessoal veio lá e fez: Josafá, acabou para nós. Eu vou ler 2 Crônicas 20, você vai ver que a palavra de Deus é bem eficaz, mas eu só estou fazendo um resumo, porque quando eu ler ali eu só vou ler e finalizar. E aí Josafá, o rei, né, o cara, imagina que chegou 2 soldados e fez: Josafá, acabou para nós, Josafá. Só tinha 20 mil homens, 30 mil homens lá em Jerusalém. Aí o soldado chegou assim: Josafá, acabou para nós. Sabe por que acabou para nós e vamos ser exterminados? Porque se juntaram 5 reinos, os Moabitas, Aminitas e mais 2 que eu não lembro. Juntaram 5 reinos contra o reino de Josafá. Vamos supor que Josafá ali tivesse 100 mil homens, mas juntaram 5 reinos, cada um com 100 mil homens, dava o quê? 500 mil homens. E na guerra, quem vai ganhar 500 mil ou 100 mil?
Então ali já estava perdido. Porque eles poderiam mandar 100, depois que matasse já ia diminuir de Josafá para 50, mesmo que ele ganhasse para 100, mandava mais 100, quando chegasse lá os outros, só ia chegar para dominar. 500 para 100, a quantidade é maior. Então já estava ali acabado. Imagine aí, ser rei lá, e o cara dizer, Josafá acabou para a gente, vamos ser mortos agora. Vem 10 contra 1. Aí Josafá aí poderia fazer o quê? Acabou, não é isso? Mas Josafá fez o que a gente está fazendo aqui agora. Josafá fez o que a gente está fazendo aqui agora. Josafá reuniu o povo, mandou apregoar Jesus. Você viu que eu falei que se a gente quiser ganhar alma lá fora, a gente apregou Jesus durante 7 dias. A gente ora, que não seja um jejum do dia todo, e Deus vai buscar a alma. Deus vai, irmão. Deus traz um aqui para vir aqui. Eu disse, eu vim conhecer a sua igreja, que eu ouvi lá. E eu quero ser batizado aqui. Deus faz, irmão. Faça um propósito para você ver o que Deus faz. E assim Josafá fez com o povo se reunir e fez assim, aí. Ele disse que está perdido, mas a gente não está perdido não. Vamos fazer um jejum